Conhece aquela velha frase, quem tem dó de angu não cria cachorro? Pois é. Quantas vezes você sentiu pena de alguém e isso não deu em nada? Ou melhor dizendo, deu num grande problema para você. No terceiro capítulo de Mentes Perigosas, a Ana Beatriz vem mostrar para nós que muitas vezes a nossa força de caráter, a piedade e a generosidade das pessoas boas nos colocam em risco. Podem se transformar em uma folha de papel em branco, assinada nas mãos de um psicopata. Você confia tanto, sabe? Quando sentimos pena, estamos vulneráveis emocionalmente. E essa é a maior arma dos psicopatas contra nós. No terceiro capítulo de Mentes Perigosas, Ana Beatriz vem falar de pessoas, no mínimo, suspeitas. Difícil para nós, muitas vezes, acreditar, porque todos nós queremos confiar, queremos ter em nossas vidas pessoas que são perfeitas, organizadas, seguras e que nos transmitam confiança. Todos nós conhecemos alguma pessoa movida à desculpa, movida à preguiça. É só você puxar aí nas suas pastinhas, nos seus arquivos guardados. Um certo parente, um certo cunhado, um certo amigo que tá sempre pegando uma beira. Às vezes é uma pessoa simpática, é uma pessoa sedutora, mas na hora do vamos ver, na hora de carregar um móvel pesado, vaza. Na hora que você mais precisa, cadê? Sumiu. O difícil não é lidar com o grosseiro, pois esse a gente vê. O difícil é lidar com comportamentos sutis que até nos geram dúvidas. Para isso eu trago o caso da Maria, que se formou em odontologia antes de completar 22 anos. Deu grito de independência, arrumou seu primeiro emprego dentro da área, escolheu e alugou um pequeno apartamento no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois, Carla, uma conhecida do interior de Santa Catarina, 2 anos mais jovens, entrou em contato e papo vai, papo vem, perguntou se poderia passar uns tempos na casa, já que as chances de emprego e estudos eram bem maiores lá no Rio de Janeiro. Maria não viu problema nenhum naquele pedido, ao contrário, achou bom dar uma força, ajudar sem nenhuma intenção. Bom, Maria trabalhava o dia todo e estudava com afinco para dar conta do seu curso de pós-graduação. Carla ficava em casa assistindo TV, recebendo amigos e assaltando a geladeira. Já teve alguém assim aí morando com você? Se havia alguma coisa que Carla sabia fazer bem, era conquistar pessoas e conduzir com habilidade uma conversa agradável. É aí que mora o perigo. Nessas pessoas que sutilmente chegam com um jeito perfeito na vida da gente. Isso era um verdadeiro dom. Levava quem quisesse no bico e desfrutava do bom e do melhor sem pagar absolutamente por nada. E meses a fio se passaram e nada de estudo e emprego à vista, e todos os empregos, todas as oportunidades que surgiam, Carla dizia que não era exatamente o que estava procurando. Comia, bebia, pendurava-se no telefone, ia à praia. Vez por outra ligava para os seus pais, mentia que estava trabalhando e pedia algum dinheiro para ajudar nas despesas. Maria trabalhava, estudava, fazia as compras, chegava exausta e olhava ao redor, copos sujos, pratos, tudo no mesmo lugar, roupa espalhada, tocos de cigarro, as tarefas por fazer e a panela vazia. Por quanto tempo você aguentaria tal abuso? E pasmem, Maria foi lidando com isso e quase à beira de um ataque de nervos depois de passados quase 1 ano e ter ajudado tanto essa pessoa. Teve uma conversa com ela para que ela realmente encontrasse um emprego. Pasmem, Carla respondeu a Maria como uma vítima. Pensei que você fosse minha amiga. Vou voltar para casa dos meus pais e amargar a minha derrota. Não sou capaz de suportar. A gota d'água foi quando Carla embolsou o aluguel que Maria entregou às suas mãos para que ele fizesse um favor de ir até a imobiliária. Maria sentiu descer garganta abaixo um gosto misto de
alívio e tristeza. Lá se foi ela para casa de uma outra amiga com as desculpas esfarrapadas de que Maria era uma péssima amiga, que não tinha muita paciência. E tome aí cuidado você, que tem uma amiga ou alguém próximo de você que fala mal de todo mundo. Provavelmente você vai ser a próxima vítima. Esse tipo de pessoa, quando não é atendida nas suas necessidades, é ótimo em difamar, seja quem for que passou pelo seu caminho, tirando-lhe da zona de conforto e dos benefícios que estava tendo. Como saber em quem confiar, principalmente nos dias de tantas notícias e fake news? Uma das pontes que pode ajudar você ao seu autoconhecimento, a forma como você expõe muitas vezes a sua vulnerabilidade. Há que se ter um lugar certo, sim, para acolher as suas emoções e há que se ter os limites nas suas relações. Às vezes pode ficar difícil de seguir em muitas relações, porém, há que se entender que muitas vezes a confiança é algo subjetivo, vai permear aí a forma como você lida com os seus valores, a sua moral, os seus costumes, quais são as regras e os limites estabelecidos em sua vida, porém isso é importantíssimo. Segundo a classificação do DMS-5, essa classificação americana, cerca de 3% existe recorrência de psicopatia em homens e 1% em mulheres. Essa taxa de prevalência pode ser ainda maiores associadas a contextos forenses e penitenciários. Então aqui a gente tem essa informação baseada numa pesquisa psicológica. Quando a gente avança isso em outras áreas sociais, pode ser muito maior. Parece que isso não bate muito bem, não é? Essas informações. Porque se a gente tem aí 96% de pessoas que podem ser confiáveis, como é que a gente explica os trágicos noticiários e tudo o que está acontecendo no mundo? Fica muito importante a gente deixar registrado aqui que os psicopatas representam a minoria da população mundial. Enquanto que as pessoas do mal se unem em interesses comuns, as pessoas do bem muitas vezes tendem a se dissipar, tendem a ficar acuadas, trancafiadas, isoladas e muitas vezes perdem essa função social de organização e acabam por adoecer. Isso significa que é preciso sim fazer um esforço enorme e conhecer e se unir a pessoas que são do bem. É preciso cuidar das pessoas com quem você se relaciona e principalmente daquelas que em doses finas possuem um simples prazer e crueldade de deixar você em situações difíceis, de tirar algo de você, de simplesmente te desestabilizar diante de algumas situações e por simples prazer, por um esporte, conquistar e depois descartar, sentir-se poderosa por possuir e depois sumir. São simples nuances que muitas vezes geram uma determinada confusão na vida do afetado ou da pessoa, que muitas vezes com pena perdoa 1, 2, 3, 20 vezes. Afinal de contas, que tipo de personalidade a sua personalidade atrai? E entre tapas e beijos, eu quero contar para vocês aqui a história da Laura e do Ricardo, para vocês me dizerem aí que tipo de personalidade atrai-se uma a outra. Muitas vezes num relacionamento que dá match, mas que é tóxico. Aos 23 anos, no frescor da exuberância e beleza, ela, inteligente, prestes a se formar na faculdade de veterinária, conhece Ricardo, um atraente administrador de empresas. Se mostrou um grande amigo, ao mesmo tempo que interessado por coisas das quais Laura também gostava. Esporte, aventura, MPB, conversavam sobre tudo. Entre as suas histórias também estavam alguns problemas. A tirania do pai, a histeria da mãe, que na infância até o ameaçou com uma faca pela sua saúde frágil.
Na época, os médicos lhe disseram que ele não teria uma vida longa. E Ricardo contou tudo isso com lágrimas nos olhos, acrescentou Laura. Aos poucos, Laura foi se envolvendo com essas histórias e experimentou um sentimento dúbio de compaixão e atração. Ela sucumbiu aos encantos e floresceu uma grande paixão e foram morar juntos. Ricardo tinha uma carreira promissora numa empresa multinacional, mas não quis que Laura exercesse a sua profissão. Ele gostava de vê-la bem vestida e pronta, esperando-o chegar. No início, Laura até tentou argumentar que a veterinária era um grande sonho, mas ele a convenceu. E como ela o amava verdadeiramente, também cedeu. Certo dia, Laura encontrou um cãozinho abandonado e muito doente na rua. Ela se sensibilizou e levou esse cãozinho para casa, mas pasmem, Ricardo mostrou-se em fúria, dando uma ordem de que era para devolvê-lo para a rua naquele exato momento. Mas Laura já tinha o seu jeitinho e conseguiu convencê-lo. E até que já tinha um nome para o bichinho, Pituca. E aí Pituca foi ali cuidado e se recuperou aos poucos. Que bom que ele está curado, agora já podemos devolvê-lo para a rua. Laura achou aquilo muito ruim, mas Ricardo não pensou duas vezes, aos pontapés colocou o bicho no carro e desapareceu com Pituca. O mesmo Ricardo, que foi um doce, perfeito, foi o mesmo Ricardo que entrou em fúria pelo simples cachorro e que também o colocou aos pontapés no carro. E é o mesmo Ricardo que preenchia o cheque em branco que o pai deixava com valores a mais. E que até sorria e se gabava dos feitos mesmo com a fúria do pai. Difícil lidar num relacionamento assim, porque ora Ricardo era extremamente romântico, perfeito, cheio de qualidades. E num outro dado momento, a mesma pessoa se mostrava totalmente agressiva, fria e capaz de fazer coisas estranhas. O relacionamento era instável. Ora era delicado, ora cheio de orgulho, cheio de grito, de violência. Mas, segundo Laura, invariavelmente ele pedia desculpas, enchia-a de carinho e de beijos e, puxa vida, Eu não sei onde eu estava com a cabeça. ele dizia. Acho que estou estressado e com muita responsabilidade no trabalho, por isso eu faço essas coisas. Querida, você é tudo para mim, a mulher mais linda. E ainda Laura se lembra de uma vez em que Ricardo cismou que um rapaz estava olhando para ela e cismou de discutir com esse rapaz. E ainda, lógico, sobrou para Laura e ela ficou se perguntando, se culpando, se talvez tivesse alguma culpa nisso. Quanto a casamento e filhos, ele sempre alegava que não estava preparado e iam tocando a vida pela frente. Quando Laura decidiu que precisava sair dessa relação e contou para Ricardo que sairia ou que iria cuidar da própria vida, ele disse que se mataria e que não viveria sem ela. Estabeleceu-se aí uma tortura, um cárcere privado, porque imagina a culpa que Laura carregaria mais uma vez. Nesse momento, Ricardo não titubeou em colocar a própria vida nas mãos de Laura e deixar-lhe com esse peso e com essa culpa. Laura ficou reparando e percebendo. O tempo passou e Ricardo não precisou mais de Laura. Trocou-a por uma mulher mais jovem, mais bonita, mais disposta, paciente e resignada. O mundo simplesmente desmoronou na cabeça de Laura. Personalidades como a de Ricardo tendem a causar em personalidades como a de Laura dúvida. A isso, eu deixei aqui uma série de filmes que mostra exatamente o que um gaslighting faz. A meia luz sutilmente se aproveita de situações onde a vítima, a envolvida, é confusa em alguns momentos e deixa aí um fio de confusão ainda maior para ela se enrolar. Pois Laura pensou, será que eu fui culpada por tudo isso que aconteceu?
Adivinha quem ficou com toda a culpa? Laura. E adivinha quem não sentiu nenhum remorso, nenhum tipo de culpa ou sentimento de preocupação? Ricardo. Ricardo é um homem mau. Laura foi mais uma peça, mais um objeto. Lembra que no começo ele disse para ela não trabalhar, ficar apenas em volta dele. E ela caiu. Então pense que não é só o predador, mas é sobre você que muitas vezes se coloca como presa. Como será a sua próxima relação?